Sabe quando tu tem um sonho há anos, aquele sonho que tu vai deixando pra depois que eu terminar isso na minha vida, depois que eu conseguir mais dinheiro, depois que eu tiver mais estável, aí a gente vai deixando esse sonho pra depois. E chega um momento que tu toma as rédeas da tua vida e tu fala assim, não, agora a gente vai dar atenção pra essa porra aqui, a gente vai fazer acontecer. E aí as coisas realmente começam a acontecer e tu pensa, caralho, que loucura que é essa? Fui eu que pedi isso, vida? Tem certeza? Eu tenho descoberto que é aqui que tá a parte mais difícil de todo o processo, porque tu sonhou, aí tu decidiu se mexer pra fazer acontecer, agora vai. E pra mim o maior desafio é bancar esse sonho sendo realizado. Até porque a gente sabe, né, que pra conquistar algumas coisas, a gente precisa abrir mão e desapegar de outras. E, gente, esse processo dói. Por mais que tu esteja ali por um sonho, uma coisa que tu tem muita vontade, sempre que tu for desapegar de algo, isso vai doer. É o processo. A parte mais difícil não é sonhar, a parte mais difícil não é tu decidir que tu vai fazer acontecer, mas quando começa a acontecer, é bancar. Assunto de terapia, tá? Sem ficar enrolando muito, eu vim aqui hoje contar uma coisa pra vocês, que já tava ansiosa, que é, eu tô desalugando a minha casa, vendendo as minhas coisas e indo fazer um mochilão pelo Brasil. Tadã! Inclusive, gente, eu criei esse canal há um tempo atrás, justamente pensando nesse momento que eu ia viver da minha vida, porque eu quero muito compartilhar aqui com vocês toda essa jornada. E hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho de como que isso tudo começou, o que eu estou sentindo agora e quais são os planos aí pra daqui pra frente. Esse sonho de viajar, de fazer um mochilão, eu tenho há muitos e muitos e muitos anos na minha vida. Pelo menos desde o ensino médio ali, eu lembro de pensar e falar sobre isso todos os dias. Eu acho que todos os meus colegas ouviram eu falar sobre isso. Na verdade, eu tinha uma certeza absoluta essa época que era, eu ia me formar no ensino médio e eu ia comprar uma van e sair pra viajar pelo mundo. Eu confesso pra vocês que esse ainda é meu sonho, tá? Um dia eu vou ter a minha vanzinha, o meu motorhome, todo lindo, rosa. Mas, gente, quando eu terminei o ensino médio, eu percebi que esse sonho estava muito distante da realidade. Começando pelo fato de que eu rodei 2 vezes na CNH, eu demorei muito tempo para conseguir tirar minha carteira, então assim, alguém avisa aquela Roberta lá de 17 anos que pra começo de conversa ela não ia nem conseguir dirigir uma van. Quem me dera conseguir comprar uma van. Com 18, 19 anos. E aí, o que aconteceu de verdade? Eu saí do ensino médio, me formei, decidi fazer faculdade de naturologia, que não tinha lá no Rio Grande do Sul, né, que é da onde eu sou. Então, eu saí da casa dos meus pais, me mudei de estado, vim morar em Santa Catarina sozinha. Aí, claro que começaram a chegar várias responsabilidades da vida adulta, né? Primeiro que eu estava em uma faculdade que durava 4 anos. No processo eu também fui amadurecendo e comecei a sonhar novos sonhos. Eu morei em 4 casas durante esse tempo todo. Primeiro eu morei com um ex-namorado, depois eu morei junto com 2 amigas, agora eu moro sozinha. Já morei também no meio do mato, agora eu moro a 5 minutos da praia. Já morei em casa, apartamento. Conheci também pessoas incríveis nessa jornada, que eu sou grata pro resto da minha vida. Conheci lugares incríveis. E aquela coisa clichê, mas que é verdade, né, gente? Eu me conheci, me reconheci diversas vezes durante esses anos. Eu também descobri uma versão da Roberta, que é a versão adulta, que cuida da própria casa, faz as suas próprias escolhas, toma conta das suas finanças, que é super importante também. Que mais? Eu me formei na faculdade, não atuo na minha área, eu acabei encontrando um outro trabalho home office que me dá uma liberdade geográfica que eu tanto sonhei. Eu fui muito feliz nesse tempo todo. Eu acho que não poderia ter acontecido outra coisa, outro desfecho ali na minha vida. Era exatamente isso que eu tinha que ter vivido. Uma coisa muito importante, muito dolorosa também que eu aprendi foi que se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Eu sinto que tudo foi sendo preparado aos pouquinhos, assim, e algumas coisas até de forma inconsciente, pra preparar o terreno pra eu chegar aqui onde eu estou hoje. Eu comecei a perceber recentemente que eu já conquistei muitas coisas pra minha idade, coisas que eu nem imaginava, que eu nem sonhava, e foi aí que essa ideia de fazer essa viagem, esse mochilão começou a florescer de novo. Cara, nas primeiras vezes, assim, que eu voltei a pensar nessa possibilidade, né, nem eu me dava credibilidade. Até porque, gente, faz 5 anos que eu não moro mais com os meus pais. Então, escolher fazer essa viagem é realmente ter que desapegar de tudo que eu construí na minha vida. Tudo não, mas vamos lá. Esse AP que eu aluguei num lugar muito legal, que eu tenho muito carinho, que eu amo muito morar aqui. Eu preciso vender as minhas coisas que eu fui juntando ao longo desses anos e comprando e conquistando, que também são coisas que eu tenho muito carinho. E eu não tenho como simplesmente deixar esse lugar aqui e viajar. E aí, se eu quiser voltar em 3 meses, em 1 mês,
volto pra cá e as minhas coisas estão exatamente como elas eram e eu volto pra minha vida. Se eu morasse com os meus pais, talvez seria mais fácil esse processo, porque eu ia sair da casa deles. Aí quero voltar, eu volto, meu quarto tá lá, minhas coisas estão lá no mesmo lugar, do jeito que eu deixei. E agora, nesse processo, eu precisei aceitar que se eu sair pra viajar e eu quiser voltar no mês que vem, não vou mais poder voltar pra cá. Não tenho nem pra onde voltar, na verdade. Claro que eu posso voltar pra casa dos meus pais, lá no Rio Grande do Sul, mas a gente sabe como é difícil, né? Depois que tu sai da casa dos pais, voltar, assim, é um processo bem desesperador. Mas, óbvio, é uma possibilidade, é um alicerce que eu tenho, só que é difícil, é muito difícil. E aí, no início, quando essa ideia começou a vir na minha cabeça, assim, eu pensava, cara, tá, mas não vale a pena largar tudo isso que eu tô construindo. Só que eu sou geminiana e no momento que eu boto uma coisa na minha cabeça, eu não consigo tirar tão fácil. Então, essa pulguinha, essa ideia, ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Cada vez foi ocupando um espaço maior na minha cabeça. Até que chegou um momento que eu só não conseguia mais não pensar nessa ideia, eu não conseguia mais ignorar essa possibilidade. Eu até falei sobre isso no Instagram, mas eu sinto que eu sempre tive, assim, essa pulguinha dentro de mim, de não me aquietar. Eu acho que isso pode ser bastante do meu signo também, né? Se tem geminianos aí me assistindo, me falam se vocês também têm esse negócio, assim, de... E sempre foi assim com coisas básicas, então eu começava uma tarefa, eu já não queria terminar aquela tarefa, porque eu já estava interessada em alguma outra coisa. Claro que isso também tem os seus pontos negativos, né? Mas, cara, é uma ânsia, assim, de viver. Isso, eu sinto que a vida, ela é grande demais para ser vivida pela metade ou para ser vivida só uma parte dela. E esse chamado já existe dentro de mim há muito tempo, assim, pedindo movimento, expansão, coragem, para sair do conhecido, da zona de conforto e dar esse voto de confiança na vida e no universo, né, de que eu vou me jogar num caminho que eu não conheço, que tá escuro, mas que as coisas vão ir clareando e que vou ir dando passo e o chão vai aparecendo embaixo dos meus pés, porque eu sinto que é isso que eu tenho que fazer. Eu sei o que vai acontecer, eu não faço ideia, mas eu estou sentindo e não consigo mais ignorar esse sentimento. E é óbvio que além desse lance todo da casa, também tem muitos outros medos e inseguranças e dúvidas, né? Uma coisa que eu pensei muito, que até agora passa pela minha cabeça, depois de já ter trabalhado algumas vezes em terapia, enfim, será que eu dou conta de fazer isso sozinha? Vamos descobrir. Será que eu dou conta financeiramente, emocionalmente? Antes dessa ideia começar a surgir, eu também tava numa onda de... Acho que a gente pode chamar até de autoestima baixa, porque eu ficava constantemente me sentindo pequena pra fazer as coisas que eu quero fazer. E isso vai afetando pra várias áreas da vida, né, gente? Então, eu sinto que eu já não tava mais conseguindo também enxergar os meus propósitos, as minhas metas com tanta clareza, sabe? Eu não sabia mais pra onde que eu queria estar caminhando, eu meio que só tava aqui levando a vida, uma vida muito gostosa, mas faltava alguma coisinha. Então, apesar de todos esses medos, inseguranças, nervosismo, gente, juro, esses últimos meses, assim, que eu vim trabalhando sobre isso, tinha vezes que eu pensava nisso, me dava um nervoso, me dava até um negócio, assim, na barriga. Não era algo ruim, era algo meio estranho, e eu comecei a dar um voto de confiança, assim, pra vida, né? Então, basicamente, essa foi uma decisão que foi sendo tomada aos pouquinhos. Eu pensei muito, senti muito, conversei com muitas pessoas que estão vivendo isso também, com a minha psicóloga, com a minha família, com os meus amigos. E à medida que eu ia dando espaço realmente pra isso, essa ideia, essa vontade só iam crescendo dentro de mim. Eu sentia até como se tivesse alguma coisa sussurrando assim, tipo, cara, vai, é por aí, confia, continua. Outra coisa que pesou muito pra mim foi que eu comecei a me imaginar mais velha, com filhos, com uma família, uma casa fixa, sempre pensando nessa oportunidade que eu tive e que eu não me joguei, e que talvez isso fosse me consumir pro resto da minha vida. Então, eu não sei dizer exatamente qual que foi o momento que essa decisão foi tomada. Quando eu dei por mim, já não tinha mais volta. Começou a acontecer no meu coração, daí começou a acontecer na minha cabeça, e quando eu vi já estava acontecendo no meu corpo inteiro. Bom, eu quero trazer mais vídeos sobre isso, né, mas basicamente essa jornada nasce como uma ruptura de muitas crenças, assim como eu falei no meu vídeo no Instagram, né, eu não quero esperar me sentir pronta para viver, eu quero viver para me sentir pronta, independente do que seja, né, que eu quero alcançar, mas eu quero estar vivendo enquanto isso. Eu fiz um manifesto, assim, né, para me guiar um pouco no qual seria o meu objetivo em fazer essa viagem, e basicamente é aprender a estar verdadeiramente comigo, porque por mais que eu more sozinha há bastante tempo, há mais de 5 anos, eu nunca estive 100% sozinha, ou eu tava dividindo casa com outras pessoas, ou enfim,
Sabe aquela coisa de tu descobrir que o melhor lugar do mundo não é um lugar físico, mas é o espaço que a gente consegue construir dentro da gente mesmo para conseguir se sentir bem, independente de onde que a gente esteja. Fazer de mim o meu lar, independente de onde eu estiver, independente se eu tenho uma casa ou não, porque a partir de agora eu não vou mais ter uma casa. É isso, eu quero me sentir viva em cada detalhezinho, eu quero olhar pra vida com presença, com entrega, com abertura, com muita curiosidade também, e conhecer lugares, pessoas, histórias, culturas, e obviamente com isso tudo, né, conhecer também um pouco mais de mim mesma. Ai, gente, por mais que doa, como eu já falei aqui, dói muito abrir mão de tanta coisa, eu sinto que essa é a escolha mais verdadeira que eu posso estar fazendo por mim mesma. Eu não teria como deixar essa ideia pra trás, isso foi crescendo dentro de mim de uma forma que só não tem como ignorar. Não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou gostar ou não dessa vida. Talvez eu caia pra estrada em um mês, eu já me arrependo e queira voltar, e é isso, eu prefiro estar correndo esse risco de tentar do que de nunca ter tentado e ficar com isso, né, pendurado dentro de mim a vida inteira. Como eu já falei pra vocês, eu também não quero viver isso 100% sozinha, eu criei esse canal justamente pra conseguir compartilhar com vocês e, de certa forma, incentivar também a vocês correrem atrás dos sonhos, porque tenho certeza que muita gente aqui já pensou na ideia de largar tudo e viajar. Talvez essa ideia não seja tão loucura da tua cabeça, mas eu ainda não posso te falar isso, a gente tá aqui pra descobrir juntos. Então, se tu tem um sonho que parece grande demais, ou se tu já pensou em largar a tua rotina pra ir viajar, ou pra ir mudar completamente o teu estilo de vida, ou se tu só tem curiosidade mesmo de ver como é que isso funciona, eu peço que tu já fique por aqui, se inscreve no canal, deixa o teu like. Eu amo quando vocês comentam também. Eu tô realmente muito animada pra compartilhar da minha jornada e pra escutar também um pouco da vida de vocês. Beijo e até os próximos vídeos.